Olá a todos e todas, me chamo João Ricardo e este é o 11º episódio do podcast do Instituto de Ciências da Educação da UFOP. Gostaria de aproveitar esse momento inicial para agradecer o apoio da PROCE, que por meio da Diretoria de Comunidade e Cultura cedeu o estúdio Encontro das Águas para a nossa gravação. Esse podcast tem o intuito de divulgar a produção do ICED e colaborar com a missão do Instituto. Na nossa primeira temporada, que é intitulada Contribuições do ICED para a formação de profissionais da educação no interior da Amazônia, nós pretendemos conversar sobre o ICED, seus cursos e sua contribuição para a sociedade. Ao longo dos 9 primeiros episódios, nós conversamos sobre os cursos de graduação do ICED. No nosso 10º episódio, falamos sobre o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da UFOP. E neste 11º episódio, falaremos novamente sobre a pós-graduação. Hoje, nosso bate-papo é com o professor Dr. José Ricardo de Souza Mafra, atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia, na UFOPA. O professor Mafra possui graduação em licenciatura em matemática pela Universidade do Estado do Pará, mestrado e doutorado em educação, área de concentração em educação matemática pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE-UFOP. Atua como professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia, doutorado em Educação em Rede, e no Programa de Doutorado em Educação em Ciências e Matemática, associação em rede intitulada Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática. Tem experiência na área de matemática, com ênfase no ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: etnomatemática, tecnologias educacionais e prática de ensino em matemática. Professor Mafra, seja bem-vindo ao podcast do ICED. Obrigado, João. É uma honra estar aqui com você e poder conversar, e divulgar o Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia, PPGEDA. Professor, gostaria de começar o nosso diálogo aqui perguntando: o que é o Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia? O Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia, PPGEDA, é uma associação plena, em rede. Ele reúne a Universidade Federal do Pará, UFPA, a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Universidade Federal de Roraima, UFRR, Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Universidade Federal do Tocantins, UFT, Universidade Federal do Acre, FAC, Universidade Federal do Amapá, Unifap, e a Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Este programa de pós-graduação ele foi aprovado pela CAPES em 5 de 4 de 2019 e o reconhecimento dele, via Diário Oficial da União, deu-se a partir da portaria de número 475, de 12 de 5 de 2020. A partir dessa data, o programa de pós-graduação oficialmente pôde iniciar as suas atividades. Essas atividades elas deram início a partir do mês de março de 2020 com o encaminhamento e com a instalação da primeira turma de seleção, que foi feito ali no primeiro semestre de 2019 por conta do primeiro ingresso da turma de 2020. Esse programa de pós-graduação ele é composto pelos polos Belém, UFPA, Polo Santarém, UFOPA, Polo Manaus, UFAM, Polo Palmas, UFT, e mais recentemente houve a criação de 2 polos. Foi o Polo Rio Branco, da UFAC, e o Polo Boa Vista, da Universidade Federal de Roraima. Então, assim, nós temos 6 polos ativos. Polo Central, a sede do programa é na UFPA, no Polo Belém, e atualmente ele é constituído de 53 docentes. No Polo Belém, 17 docentes, Polo Palmas, 7 docentes, Polo Santarém, 11 docentes, Polo Manaus, 7 docentes, Polo Rio Branco, 6 docentes e Polo Boa Vista, 5 docentes. A maior parte desses professores são professores permanentes, vinculados ao programa, e nós temos um número também de professores colaboradores, que ao todo se distribuem nesses polos e desenvolvem suas atividades neste doutorado. Professor, no PGEDA nós temos o curso de doutorado em Educação na Amazônia, o EducaNorte. Quais as linhas de pesquisa e o que é estudado neste doutorado? Vamos lá. Vou falar um pouquinho então sobre as linhas de pesquisa. Esse programa de pós-graduação é estruturado em 3 linhas de pesquisa. A linha de pesquisa 1, ela trata sobre educação na Amazônia, formação do educador, praxis pedagógica e currículo. Na linha de pesquisa 2, nós desenvolvemos estudos relacionados ao Estado, políticas públicas e gestão da educação. E na linha de pesquisa 3, intitulada Saberes, Linguagem e Educação. Vou falar um pouco da síntese de cada linha de pesquisa. Os estudos relacionados à linha 1 têm a ver com o desenvolvimento de estudos teóricos metodológicos sobre a formação do educador. A prática pedagógica e, particularmente, como esse conhecimento envolvendo a docência
ele é desenvolvido e é entendido, né, tendo um campo conceitual e um campo teórico relacionado às questões relativas às nossas problemáticas amazônicas. E os estudos envolvendo currículo, né, e as práticas pedagógicas, elas dão ênfase dentro dos projetos de pesquisa desenvolvidos nessa linha. Assim, a linha de pesquisa ela procura estudar e investigar conformações relacionadas à formação inicial e continuada de educadores na região. Isso em diferentes níveis de ensino, né? Há pesquisas que são desenvolvidas desde as séries iniciais até passando, né, pela educação básica até chegar no ensino superior. Tais pesquisas envolvem o exame, né, de processos relacionados à profissionalização docente e a práticas pedagógicas, ou seja, a prática pedagógica é aquela relação entre teoria e prática e como a compreensão dessa relação ela é importante para os professores no sentido de entender e compreender as ações e as dinâmicas, né, envolvidas a docência, o ensino e as aprendizagens relacionadas. Além disso, nesta linha, são desenvolvidos estudos relacionados às políticas de currículo, fazeres curriculares e especificidades regionais da história do currículo. Acrescenta-se também estudos relacionados às tecnologias educacionais e a relação dessas discussões com a cybercultura e, particularmente, o trabalho colaborativo e dentro de uma dimensão que possa ser relacionada, né, envolvendo aspectos diversos, né, em termos de ambientes possíveis, não necessariamente apenas na sala de aula, mas, por exemplo, em ambientes tecnológicos e até mesmo espaços para além da sala de aula. Então, nessa linha de pesquisa, esses estudos eles têm a ver com os aspectos mais do ponto de vista formativo, né, e as relações entre teoria e prática e estudos envolvendo o currículo. Na linha de pesquisa 2, há uma ênfase maior em estudos e pesquisas relacionados a políticas públicas de educação, ou seja, como é possível pensar e formular estratégias, né, de implementação e avaliação em termos de gestão escolar, principalmente. E estudos sobre administração educacional, sistemas educativos e, particularmente, como isso tem uma relação com os estudos envolvendo o Estado e a compreensão do que seja a sociedade. Estudos envolvendo planejamento, avaliação, legislação, financiamento, gestão da educação básica em suas diferentes etapas. Tem uma ênfase também nas pesquisas envolvendo as relações entre a sociedade civil e a sociedade política e, particularmente, como os movimentos sociais têm um aspecto de discussão e de compreensão envolvendo as questões educacionais. Além disso, os estudos das relações entre o trabalho e a educação também se tem uma ênfase muito forte envolvendo investigações que estão relacionadas, né, com espaços escolares e não escolares. Na linha de pesquisa 3, Saberes, Linguagem e Educação, há estudos que mostram, de certa maneira, uma relação entre saberes, linguagem e educação no contexto amazônico. Práticas educativas que enfatizam o ensino e aprendizagem, ou seja, investigações que procuram desenvolver e compreender aspectos relacionados à alfabetização, letramento, leitura, escrita, numerização de construção de conhecimento escolar e, particularmente, isso compreende uma tentativa de entender como processos educacionais trazem elementos e características relacionais do ponto de vista histórico, social, cultural, estético, cognitivo e político. Para além desses estudos, se discute também os aspectos relacionados aos saberes socialmente produzidos na Amazônia, ou seja, os processos de formação humana. E por essa síntese das 3 linhas de pesquisa que compõem esse programa, a gente pode perceber o quanto ele cobre, na verdade, uma ampla variação, né, de estudos e desdobramentos investigativos dentro da grande área da educação. E para quem ficou interessado e quer fazer o doutorado em educação na Amazônia, quais são os requisitos e o que deve ser feito para concorrer a uma vaga? Então, o edital de seleção desse programa, ele é publicado sempre no 2º semestre de cada ano. São seleções anuais que nós temos. A primeira seleção, como eu falei anteriormente, foi em 2020. Nós tivemos, até o momento, 4 processos seletivos. Já estamos indo para o 5º processo seletivo, né? E a estrutura do edital, ele permite a concorrência em 3 perfis de vagas, que é a ampla concorrência, vagas para ações afirmativas e vagas para servidores docentes ou técnicos do quadro permanente em exercício das instituições que são concorciadas ao programa. O quantitativo de vagas depende muito da disponibilidade, né, e da capacidade de orientação dos professores. Geralmente é feita uma consulta anteriormente, né, com esses professores para a gente estabelecer uma composição e uma dimensão do quantitativo de vagas esperado para a publicação do edital. E dentro do perfil que se espera
de um candidato, considera-se apto, né, ao doutorado aquela pessoa que é portadora, né, do diploma de mestrado acadêmico ou profissional, ou pessoa que esteja em fase de conclusão do mestrado acadêmico, ou que tenha aderência, né, estudos correlatos e ou vivências profissionais na grande área da educação. Assim, a gente espera que os projetos de pesquisa a serem submetidos apresentem compatibilidade com a área de concentração do programa, que é a grande área da educação, com a linha de pesquisa, cujo professor está vinculado, pretenso orientador, e com os temas propostos do docente indicado como orientador. Esse aspecto é crucial para aqueles que vão se candidatar a uma vaga, né, ao edital. Esse edital ele é sempre divulgado no segundo semestre de cada ano. A gente está aí na fase inicial, né, de revisão da minuta do edital para esse ano. Muito provavelmente a partir do mês de agosto ele já vai estar publicado. E a gente espera aí que tenha uma boa quantidade de candidatos concorrendo, né, ao mesmo. Professor, e qual é a duração do Educanorte UFOPA? O prazo máximo de conclusão do doutorado para este programa é de 48 meses, 4 anos. E após o ingresso, o que é necessário para concluir o Educanorte? Para concluir o curso, o aluno deverá completar no mínimo 38 unidades de crédito, sendo 12 referentes ao trabalho de tese e 26 referentes às demais atividades curriculares obrigatórias e optativas. Esse programa ele foi estruturado para o desenvolvimento de atividades nos 4 anos. Okay? Então, no primeiro ano, a gente vê ali as disciplinas, né, as disciplinas gerais, disciplinas optativas que o doutorando vai cursar, o primeiro contato também com os orientadores e dentro do primeiro ano de desenvolvimento do curso, por exemplo, o aluno ele cursa 4 créditos de uma disciplina obrigatória, que é geral, para todos os alunos. Depois ele cursa 4 créditos de uma disciplina obrigatória de linha. Como eu falei anteriormente, o curso ele é estruturado em 3 linhas. Cada linha oferta uma disciplina obrigatória de linha, onde os alunos que são matriculados nessas respectivas linhas, eles estudam e desenvolvem atividades relativas ao escopo de cada linha. E, além disso, ele desenvolve uma disciplina optativa de 4 créditos também. A escolha é à medida que essas disciplinas optativas elas são ofertadas anualmente. Além dessas atividades, existem componentes curriculares que trabalham e desenvolvem a questão da orientação em si, discussões teóricas e metodológicas relacionadas aos projetos de pesquisa, que são os ateliês de pesquisa, e vivências em grupo de pesquisa, que é a discussão relativa aos grupos de pesquisa, né? Os professores que fazem parte desse programa, eles desenvolvem ações como participantes e também como líderes de grupos de pesquisa. Então, seus alunos são engajados nesses grupos de pesquisa e ali são desenvolvidas diferentes atividades. Essas atividades ela envolvem, de certa maneira, uma reunião de doutorandos, mestrandos, graduandos, onde são debatidos textos, discutidos aspectos relacionais e socializado pesquisas. Há um incentivo muito forte desde o início que o aluno ele entra, né, no curso, de que o mesmo seja incentivado a assistir bancas, né, de qualificação e de defesa. Ou seja, ele vai criando um laço assim, de entendimento e de compreensão da dinâmica estrutural e até certo ponto da composição de um trabalho que precisa ser feito dentro de um prazo de 4 anos. Além dessas atividades, há atividades complementares, que são atividades de produção intelectual. Os nossos doutorandos eles precisam produzir, né, publicações, pelo menos 2 publicações até o final do curso. Um exame de proeficiência, na verdade são 2 exames, né, de proeficiência, que precisa ser feito até o final do curso. E a qualificação, que é realizada até o 30º mês de duração do curso. Até antes da qualificação, muitas atividades precisam ser vencidas, né, para que ele possa continuar o desenvolvimento de sua tese até a defesa. Aqui no Polo Santarém, ele congrega 2 instituições, que é a UFOPA e a associada à UNIR. Ou seja, nós temos professores aqui da UFOPA e professores da UNIR. Em 2020, por exemplo, nós tivemos o ingresso de 12 doutorandos no primeiro edital. No segundo edital, que foi da turma 2021, nós tivemos o ingresso de 23 doutorandos. Em 2022, nós tivemos 7 doutorandos ingressos e este ano nós tivemos 5 doutorandos ingressos pelo edital da turma de 2023. No total geral, considerando todos os polos envolvidos, integrantes da rede, nós temos 241 alunos matriculados. Mudando um pouco o assunto, professor, na sua opinião, quais têm sido os principais problemas enfrentados pela Educanorte nos últimos anos?
Bom, esse curso, quando ele foi pensado, ele foi ali gestado entre o ano de 2017, 2018, houve todo um processo de debate, né, e de produção de informações e requisitos necessários, né, para a submissão de um curso novo de doutorado. Ele foi pensado nos moldes de ser um curso de natureza semipresencial. Ou seja, havia uma previsão de ser no formato híbrido, né? Aquilo que a gente chama hoje de pensar em atividades síncronas e assíncronas, por exemplo. É claro, né? Isso foi pensado antes da pandemia, né? Na verdade, quando a gente começou a desenvolver as atividades, um mês depois a gente não conseguiu mais desenvolver as atividades presenciais. Então, particularmente, a natureza do curso acelerou, de certa maneira, a necessidade da gente desenvolver várias ações e vários aspectos que até hoje a gente estabelece em termos de interação virtual. Isso foi importante e necessário por conta da distribuição espacial em relação aos professores e aos doutorandos que estão matriculados nos polos. Esses doutorandos, por exemplo, eles são alunos que estão localizados em diferentes municípios e em diferentes estados da região norte. Isso caracteriza, de certa maneira, um aspecto que a gente precisou desenvolver bastante relacionado ao desenvolvimento das aulas, né, no formato virtual, e particularmente trouxe um elemento bastante característico dentro de uma perspectiva no formato de rede, tendo em vista a possibilidade de interação e socialização de discussões, produções e experiências acadêmicas e formativas por diferentes atores, no caso, professores, alunos, que estão localizados em diferentes estados, em diferentes municípios, em diferentes fusos horários. Então havia um momento, por exemplo, quando a gente desenvolve as atividades mais gerais, né? A disciplina geral, para você ter uma ideia. É uma disciplina onde todos estão ali presentes, né? Os professores que ministram a disciplina e os alunos. Marcamos um determinado horário e a gente faz as interações virtuais. Dependendo do local onde você está, você tem uma diferença de 1 hora e até 2 horas em relação ao momento que está sendo desenvolvido ali. Isso possibilitou, de certa maneira, a gente poder se conhecer mais e estabelecer um campo de proximidade por conta da própria natureza geográfica da região. A gente sabe que a região amazônica é vasta e há um grande desafio do ponto de vista da gente pensar em elementos de transmissibilidade tecnológica para a ocorrência de ações relacionadas ao formato virtual. Então isso, de certa maneira, operou como uma limitação. Na verdade, a gente ainda opera com uma espécie de limitação por conta dessa questão da transmissibilidade. Eu não vejo um problema do ponto de vista tecnológico. É mais por conta das questões de conectividade, né? Aqui mesmo na cidade de Santarém, de vez em quando a gente tem esse tipo de situação. E também não vou dizer que isso foi algo que prejudicou, mas na verdade é um aspecto bastante emblemático para a gente poder pensar numa tentativa de resolução envolvendo essas interações virtuais, porque elas fazem um aspecto bastante determinante no desenvolvimento do curso. É claro, o curso ele não é apenas virtual. Por exemplo, nos polos, a gente desenvolve as atividades de ateliê, de vivências e até mesmo o debate envolvendo as componentes curriculares mais gerais de uma maneira presencial. Na medida do possível, a gente organiza isso e faz com os alunos presencialmente. Isso ficou mais evidente agora, a partir do ano de 2021, 2022, pós-pandemia. Entre os anos de 2020, por exemplo, e início de 2021, ainda não era possível a gente desenvolver atividades presenciais. Mas agora, com o passar do tempo, a gente consegue desenvolver isso de uma maneira mais permanente. E assim, sendo um curso recente, né, ele ainda carece, né, de indicadores de avaliação em curso. Há necessidade ainda da gente poder pensar em processos de avaliação e autoavaliação, bem como aspectos envolvendo a construção de uma política de planejamento estratégico para o programa. Para você ter uma ideia, na última avaliação o programa recebeu nota 4, ok? Mas foi uma avaliação de apenas um período, um ano, 2020. A avaliação trienal cobriu 2017 até 2020. Então, ela pegou ali do PGEDA, pegou apenas o início, né? O primeiro ano de existência. A próxima avaliação quadrienal está prevista para ocorrer entre os anos de 2021 até 2024. Então, ela vai cobrir um período completo de um ciclo de avaliação do curso. E vários indicadores eles foram sugeridos, né? Foram encaminhados para que a gente pudesse melhorar e desenvolver todos esses processos envolvendo uma qualificação melhor de aspectos internos, né, estruturantes do curso.
Isso é feito a partir de pareceres que são realizados com base na própria dinâmica de existência e alimentação de dados que são gerados. Agora, tais aspectos fazem parte de uma política que o programa ele traz de uma maneira bem cuidadosa, né? Envolvendo a ocorrência de seminários integradores, né? Todo ano, por exemplo, a gente tem aí pelo menos 2 seminários integradores. Então, é um momento de socialização e de reunião dos professores, dos coordenadores que compõem o curso, né? E até mesmo dos doutorandos, para que a gente possa pensar em estabelecer dinâmicas de melhoria, nos conhecermos mais e estabelecermos relações envolvendo a produção de mecanismos que nos ajudem a desenvolver um aspecto melhor e mais qualificado para o programa. É claro, é um programa jovem, né? Recente, ele tem aí pouco mais de 4 anos de existência, okay? Mas tem muita coisa para oferecer e na medida do possível a gente tenta melhorar isso da melhor forma que for necessário com base nas ações previstas, aquilo que a gente desenvolve, mas particularmente pensando em aspectos que precisam ser melhorados e enfrentados para os próximos anos. Professor, para terminar o nosso bate-papo de hoje, gostaria de perguntar quais, na sua opinião, serão os maiores desafios e/ou oportunidades para o programa de pós-graduação em Educação na Amazônia para os próximos anos. Para poder responder essa pergunta, eu preciso falar um pouco sobre os objetivos do programa. Um dos grandes objetivos do programa IPGEDA é contribuir para a produção de conhecimentos acadêmicos e científicos para a educação na Amazônia. Essa produção de conhecimentos, ela depende muito de como os grupos de pesquisa, né, que são conduzidos e liderados pelos professores, eles podem estabelecer uma espécie de identidade, né, e de fixação em termos da qualidade acadêmica e científica nas produções e outras contribuições que podem ser e devem ser, na verdade, relacionadas com a grande área da educação e educação da Amazônia. Isso é importante a gente poder falar porque mostra, de certa maneira, como a gente pode encontrar elementos que nos ajudem a trazer investigações e pesquisas sobre problemáticas educacionais. Ou seja, se eu pretendo colaborar para a qualificação de políticas e práticas educativas implementadas na Amazônia, no enfrentamento da baixa qualidade da educação, por exemplo, esse é um objetivo, né, do programa, eu preciso pensar em pesquisas e investigações que me ajudem a ter esse tipo de indicador. Tudo bem, você tem indicadores oficiais, você tem elementos para mostrar onde na região norte existem os indicadores de pobreza assim, mais limitantes para nós em termos de IDH das nossas populações. E pensar em indicadores sociais nos remete também a indicadores educacionais. Há uma baixa qualidade educacional que a gente ainda hoje enfrenta. E particularmente formar doutores que nos ajudem a pensar, formar uma massa crítica, né, que nos ajude a contribuir para o desenvolvimento educacional da região é um dos grandes objetivos desse programa. Isso, de certa maneira, faz com que a gente pense, né, nesses desafios a partir dessas oportunidades que o programa fornece e desenvolve no intuito de melhorias em diferentes níveis de ensino. Para você ter uma ideia, nós temos pesquisas que cobrem ali uma gama ampla, né, de objetos de investigação possíveis. Desde, como eu falei anteriormente, desde a educação das séries iniciais, educação infantil, até o ensino superior. O perfil de doutorandos que nós temos, ele é muito vasto. Assim, nós temos secretários educacionais, nós temos administradores, nós temos professores de instituições públicas, professores de institutos federais, professores municipais, professores estaduais, gestores, secretários de município. Então, cada objeto de pesquisa, cada investigação que é desenvolvida tem um propósito, tem um significado. E, particularmente, como essas pesquisas e essas investigações elas podem contribuir para as melhorias da educação como um todo. Recentemente, nós tivemos 2 teses de doutorado concluídas aqui no Polo UFOPA. A primeira tese foi concluída em novembro de 2022, a segunda no mês passado, né? No mês de maio de 2023. Então, isso por si só já é um ganho inicial. A turma de 2021 está prestes a qualificar e a primeira turma, boa parte dos seus ingressantes já estão ali na reta final para a defesa de tese, que deve ocorrer ali até o final do ano, início do ano que vem no máximo.
Então, essa produção de titulações, ela é importante porque pode nos ajudar a contribuir para essa nucleação, eu diria, né, de grupos de pesquisa, para a elevação da qualidade da produção acadêmica na região, mas, acima de tudo, colaborar para a qualificação das políticas, das práticas educativas implementadas na Amazônia, como essas pesquisas elas podem chegar até o professor, por exemplo, que está ali na educação básica, que está ali atuando na educação infantil, que está ali na educação do ensino superior, o formador de formadores, o formador de futuros professores. Então, como pesquisas dessa natureza podem, de certa maneira, colaborar para essa qualificação, para essa produção de conhecimentos, e isso tem um efeito, né, em termos da problematização, em termos da redução dessas assimetrias que a gente tem hoje em dia. Como isso pode ter um efeito do ponto de vista da qualidade de vida, mas particularmente pensando nessa qualidade de vida relacionada com a qualidade educacional e, acima de tudo, fortalecer, né, as ações afirmativas desenvolvidas pelas comunidades tradicionais da Amazônia. Nós temos uma singularidade, né? A nossa região ela é muito diversificada, então nós temos muito conhecimentos tradicionais aqui, culturas tradicionais, e essa produção de conhecimento muitas vezes nem a própria academia ela conhece. Os nossos alunos não conhecem. A gente conhece pouco da nossa própria história amazônica. Então o programa ele vem muito nesse sentido, nesse debate, para a gente poder construir e tentar entender um pouco essa história da nossa própria região, da nossa própria Amazônia, e problematizar isso em função dos desafios, dos elementos estruturantes, estrangulantes, né, que a gente vive hoje em dia do ponto de vista dos nossos indicadores baixos, né, de indicadores sociais, mas pensando em estudos e pesquisas educacionais que nos ajudem a desenvolver condições melhores de vida, né, para todos nós e para os nossos educandos. Então, assim, formar esses doutores é um objetivo primordial, mas, acima de tudo, pensar nessa formação como um elemento indutor e necessário para a compreensão da nossa própria realidade amazônica e, particularmente, como ela pode contribuir para uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade educacional para todos nós. Professor Mafra, eu agradeço enormemente a sua participação hoje aqui conosco, no nosso 11º episódio, e agora eu abro o espaço para uma fala de encerramento. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre o programa de pós-graduação em educação na Amazônia. Convido a todos vocês que estão ouvindo, né, que pretendem se candidatar, né, a uma vaga desse doutorado, que possam estar conosco, né, dentro dessa comunidade do PPGEDA para contribuir ao desenvolvimento regional. Isso é muito importante e necessário para o nosso próprio crescimento, né, em termos regionais. E, acima de tudo, é um elemento motivador, que eu espero que vocês se sintam motivados, leiam sobre o programa, procurem acessar o site oficial do programa. Ele está localizado nos programas de pós-graduação da UFOPA, no site da UFOPA, no site da UFPA. É importante você ter, para aqueles que pretendem desenvolver estudos conosco, né? Uma coisa que é importantíssima é você ler os estruturantes de cada linha de pesquisa e saber o que é que o professor está desenvolvendo em termos de pesquisa, em termos de orientação, em termos de investigações. A partir dali, você pode ter um bom indicador de como construir e elaborar um projeto de pesquisa. Uma boa dica que eu posso dar para você também é ler os editais anteriores, das seleções anteriores, né? Que eles te dão uma boa base assim, de entendimento. Mas, como uma palavra final, é pensar nesse programa como um programa que pode, junto com outros programas aqui da universidade, né, projetar um elemento muito forte, né, em termos de desenvolvimento regional. A gente não pode pensar em desenvolvimento regional sem pensar na educação também. A educação, por mais que ela seja uma área ampla, né, e bastante diversificada em termos de debates, em termos epistemológicos, em termos metodológicos, ela traz indicativos fortes e permanentes para a gente poder pensar a nossa Amazônia, a nossa região. Isso é algo bastante importante e necessário dentro da produção de conhecimento associada às teses de doutorado que são desenvolvidas nesse programa.
Pensar nisso é pensar em uma produção de conhecimento que esteja relacionada, né, e que esteja direcionada para a discussão dessas problemáticas que a gente vive dentro do contexto amazônico. Olhando a região norte, por exemplo, você tem um grande espalhamento, né, de estados, diferentes realidades, diferentes elementos sociais, culturais, econômicos. A dinâmica é muito diversificada. Entender o outro, de certa maneira, nos ajuda também a entender nós mesmos. E essa socialização, essa discussão em formato de rede, ela ajuda muito nesse sentido. Nós nunca tínhamos tido uma oportunidade de nos conhecermos assim. Eu não sabia o que o professor lá do Acre fazia, de Roraima fazia, de Rondônia fazia, entendeu? Então, essa interação em rede, ela nos ajuda muito. A socialização, ao conhecimento, à interação, à discussão e à reflexão. Algo que o programa ele tem um ganho muito forte. E esse ganho ele é extremamente necessário para a gente poder pensar as nossas problemáticas e encontrar formas de reduzi-las, né? De enfrentamento, soluções. Particularmente pensando nesse aspecto, eu deixo aí um indicativo, né, de possibilidade futura para ser desenvolvida junto àqueles que pretendem estar conosco, e ficamos à disposição também na coordenação do curso para qualquer informação, qualquer esclarecimento. A coordenação do curso sempre está à disposição no Instituto de Ciências da Educação, e é isso. Professor, novamente obrigado. Eu até acredito que esse podcast vai servir para aquela que queira entrar no doutorado. Acho que já é um ponto inicial para quem está querendo conhecer melhor. Gostei bastante do nosso diálogo aqui hoje. Obrigado também a todos e todas que nos ouviram até aqui. Lembrando que vamos deixar o nosso e-mail na descrição do episódio, então se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão para nós, é só nos mandar e-mail. Também vamos deixar o link para o site do ICED, onde nós temos lá outras informações sobre os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação. E nos próximos episódios vamos ter a oportunidade de continuar conversando sobre cada pedacinho que compõe o ICED, o Instituto de Ciências da Educação da UFOP. Lembrando que nossa ideia é fazer 2 episódios do podcast a cada mês, então aproveita aí para se inscrever na sua plataforma de áudio preferida, ou se achar melhor nos ouvir lá pelo YouTube, pois ainda teremos muito a conversar nos próximos meses. Até mais!